da Câmara. Solicita a comissão de plenária a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos primeiros dias do mês de outubro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu e o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, representando o Ministério Público de Contas. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator, conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos, processo TC 2778-2010, convênio entre a Secretaria de Estado do Planejamento e o Ministério de Trabalho e Emprego. Resolução 134-2012. TC 10740-2010, TC 10697-2009, entre outros, referente a aposentadorias. Acórdão de 315 a 317, 2012. Relator, conselheiro Alberto Pires, TC 14566, 2008, TC 9149, 2009, entre outros, referente a aposentadorias. Acórdão números 318 a 337, 2012. TC 8323, 2008 e TC 7325, 2009, entre outros contratos e convênio. Resolução de 135 a 141 de 2012. Após relatados e julgados os processos, o senhor presidente teceu comentários referentes sugestão do conselheiro substituto Alberto Pires ao relatar o processo da ASAL sobre as fiscalizações das obras através da tecnologia, dizendo que o que estava atrasando era a compra dos equipamentos, por não ter sido feita ainda a licitação, e que o recurso existia através do Banco Interamericano. Este seria o primeiro passo. O segundo passo seria a assinatura do Google e de uma resolução, solicitando ao conselheiro substituto Alberto Pires que agilizasse esta resolução. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente da 2ª Câmara facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou-se a presente sessão, convocando o pleno para a próxima sessão no horário regimental. É em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro substituto Alberto. Aprovado. É minha? Tudo bem, minha amiga? Como é que tá você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. Assessoria do Anselmo, limpeza. Ali a freira ali, ó. Ele a rocha menina, é o triternura ali. Ali, pô, do outro lado. Todo mundo. Eu achei que se pegasse. Se não quiser passar por lá de cá, eu vou brincar. É, disso da porra. Isso que eu tô vendo, por isso que eu pergunto. Não, é principalmente cheque. Mas em cima, não tem jeito de você botar. Em cima vai colocar. Da palavra, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, queira fazer uso da mesma.
Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem passa a relatar processo TC 12335/2009. Trata-se do ato de concessão de pensão em favor de Maria José Soares, na qualidade de companheira do ex-segurado da Secretaria de Estado de Saúde, senhor Paulo Mota, falecido em 14 de janeiro de 2009. Processo TC 10695/2009, aposentadoria compulsória da senhora Belmira Fernandes da Silva. Processo TC 10055/2009, aposentadoria voluntária de Norma Ferreira dos Santos. Processo TC 10059, aposentadoria voluntária de Eliette Maria Santos Silva. Processo TC 10714/2009, aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais de senhor Washington Coimbra. E processo TC 0150/2009, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais da senhora Terezinha Alves Andrade Braz. Todos esses processos aqui relatados tiveram os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica, através de seus pareceres, e também do Ministério Público de Contas. Entendemos que os atos apreciados obedeceram à legislação em vigor. Voto pela anotação dos mesmos. Doutor Rafael. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público ratifica todos os pareceres lançados, nos quais opinou pela regularidade dos atos de aposentadoria mencionados pelo relator. Em discussão. Em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Põe o relator, excelência. Conselheiro Alberto. Também acompanho o relator. Aprovado. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público junto a esta Corte de Contas. Excelência, quero aproveitar o ensejo para retirar de pauta os seguintes processos. Processo 9775 de 2012 e processo 9730 também de 2012. A razão, excelências, de retirada de pauta deste processo é a seguinte: é que fora comunicado pela Defasenf ao Funcontas que os entes da administração indireta de municípios não teriam enviado em 2012 demonstrativos contábeis a que estavam obrigados. O Funcontas, por sua vez, isso com base no calendário de obrigações da resolução que institui o calendário de obrigações desta casa. Por sua vez, o Funcontas, talvez não verificando de fato do que se tratava, entendeu tratar-se do não envio de primeira remessa do SICAP, duas informações bem diferentes. Agora, o que eu chamo a atenção, que eu acho que nós aqui até poderíamos já ter um posicionamento, é que, pelo acontecido, pode ocorrer que nós sancionemos o mesmo gestor sobre duas vezes sobre o mesmo fato. Quais são esses fatos? Ele não enviar o processo fisicamente a este tribunal, de acordo com o nosso calendário de obrigações, e de não mandar a remessa desses mesmos balancetes, desobedecendo a instrução número 2 de 2010 do SICAP. O fato é o mesmo, as informações contábeis. E aqui ficou patente porque a diretoria da Defasenf mandou informações para o Funcontas
que ele não mandou aqueles demonstrativos de 2012, fisicamente. E o FUNCONTAS entendeu que não tinha mandado a primeira remessa do SICAP. E esta foi a origem do processo. Inclusive, já tendo até sido comunicado o gestor, e este respondendo que, de fato, mandou a primeira remessa do SICAP, inclusive, juntando aos autos, recibo de envio tempestivo. E o que eu queria propor? Ora, em 2011, estariam obrigados a mandar via SICAP para este tribunal as câmaras e as prefeituras municipais. Mas a partir de 2012, não só a Câmara de Prefeitura, como também toda a administração direta dos municípios. Então, a exigência, entendo eu, de se mandar fisicamente esses processos, hoje está ultrapassada. Então, se continuarmos dessa forma, nós iríamos fazer esses dois sancionamentos. Se a pessoa não mandar via SICAP as informações bimestrais, sanção. Se não mandar fisicamente, sanção também. E outro contrassenso, ela está obrigada pelo SICAP a mandar por este instrumento, pelo SICAP. Ela não mandando, sanção. Ela mandando fisicamente, não pode ser sancionada. O contrário, da mesma forma, ela manda fisicamente, não é sancionada. Ela não manda pelo SICAP, é sancionada. Então, acho que devia ter um procedimento que a gente deveria, pelo menos aqui nesta Câmara, talvez submeter o assunto ao Pleno, era de tornar desnecessário o envio em meio físico dessas informações a partir de 2012, das administrações indiretas municipais, porque já existe a obrigação de mandar pelo SICAP. Esse é o meu entendimento, e por isso eu estou tirando de pauta desse processo, porque de fato, pelo SICAP, os entes, eles obedeceram o que manda a Instituição Normativa número 2 de 2010. Agora, o processo físico, até talvez entendendo corretamente que não deveria mais encaminhá-los fisicamente, não nos encaminhou, já que ele tinha mandado de forma virtual pelo SICAP. Aliás, como deve ser feito. E esse é o meu entendimento, que eu coloco nas Vossas Excelências, até se podendo dar uma outra sugestão para aclarar a discussão, mas o que de fato não podemos fazer é sancionar duas vezes pelo mesmo fato. Isso é indisputável. Bom, conselheiro, eu entendo e vou mais além. Eu acho que a gente teria que tomar uma atitude aqui, qualquer que seja, nós estamos aqui em período de discussão, que ela seja funcional e depois ela serve para todo mundo. Eu acho que a melhor forma, na minha visão, de a gente tentar corrigir isso, é que, de vez de Vossa Excelência tirar de pauta, é solicitar, é uma sugestão, o arquivamento, mas ao mesmo tempo fazer um ofício à diretoria afim, informando que tem que ser observado no primeiro momento o SICAP, porque essa informação que saiu aí, ela veio através de um FUNCONTAS, não é isso? Exatamente. Ora, se essa informação ela vem de FUNCONTAS e ela vem através de um ofício mensal que sai das diretorias, encaminhando, dizendo que não deu entrada aquele documento obrigatório. Ora, se a gente corrige na origem, ou seja, que a diretoria verifique que, através do SICAP, atendeu o que a gente está pretendendo, que é, aos poucos, eliminando o papel, e sim, a gente poder fazer toda a tramitação através do sistema, né, é uma forma de corrigir. Então, a minha sugestão é que, de vez de ser retirado de pauta, a minha sugestão seria a colocação de Vossa Excelência para o arquivamento com um ofício informando as diretorias, para que possa ser observado, antes de encaminhar para o FUNCONTAS o ofício do não encaminhamento, que seja verificado se foi encaminhado através do SICAP, que é inclusive o caminho
é, vamos dizer assim, original dele. Tá? Só quem estaria encaminhando para o papel é aquele que efetivamente ainda não está interligado por alguma coisa, por algum motivo, estaria mandando para o papel, ou fazendo os dois. Essa é a minha sugestão para a excelência analisar. Eu queria passar a palavra para o doutor Rafael. Senhor relator, conselheiro Anselmo Brito, a questão que Vossa Excelência colocou de uma maneira muito clara, a controvérsia aí e o dilema que Vossa Excelência enfrentou nesse processo. Entendo que a questão está madura e pode ser até debatida e decidida. Entendemos o posicionamento, o que ocorreu, a preocupação que Vossa Excelência colocou aqui. Acho que a questão pode sim ser discutida aqui, como falou o conselheiro Otávio Lessa, e essa segunda Câmara já até avançar com relação a isso. Tem um questionamento a fazer com relação a um processo de contas que houve apresentação da defesa justificativa e não consta a manifestação do Ministério Público. Eu queria saber se eles tramitaram pelo Ministério Público ou o senhor já... Era mais uma das razões para retirar de pauta, e como tem que ter esse segmento obrigatório, remeter ao Ministério Público com essas informações que eu estou dando agora no pleno. Ela não chegou a passar. Ministério Público, mas com você mas eu acho que como é que fala? O ideal seria ter passado anteriormente, mas como a questão eu entendo que como muito bem colocada aí pelo senhor, pode ser debatida. Eu estou em plena condições de já emitir um pronunciamento aqui de maneira verbal mesmo. Tenho enfrentado também alguns outros probleminhas com relação ao SICAP e a aplicação de multa. Eu entendo aí que é o seguinte, a gente tem dois instrumentos que obrigam os gestores a enviar essas informações, de balancetes no caso. A Resolução 02 de 2003, que estabelece o calendário de obrigações, em diversos anexos coloca ali o prazo e os documentos necessários para remessa. Sobreveio depois, em 2009, a instrução normativa do SICAP, determinando que informações da mesma natureza sejam enviadas por meio eletrônico através do sistema novo que foi implantado. Não estou de posse aqui da instrução normativa do SICAP, mas como é de praxe, geralmente, atos normativos dessa natureza conter no final a revogação de disposições disposições de normas contrárias àquela, é o caso até da gente pensar se não houve a revogação pela instrução normativa do SICAP dessa resolução normativa 02 de 2003. Acho que é um contrassenso, contraproducente também, enviar a mesma informação por meio físico e por meio eletrônico. Como expôs o conselheiro Otávio Lessa, acho que o SICAP tem que ser adotado em sua integralidade e já reformular e abandonar a questão da remessa física desses demonstrativos. Então, no meu entendimento, como são disposições que tratam da mesma matéria, utilizando a regra da Lei de Introdução ao Código Civil, que fala sobre conflito de tempos ou conflito de leis no tempo, eu entendo que são duas normas que dispuseram de maneira diversa sobre a mesma matéria. Ou seja, eu entendo que a instrução normativa, a última norma, que dispôs da mesma matéria da Resolução Normativa número 2 de 2003, revogou, ainda que não contenha essa disposição no final, revogou implicitamente. É uma revogação implícita da Resolução número 2 de 2003. E se é o caso, até para ficar mais claro para o gestor e para o próprio tribunal, fazer uma revisão dessa Resolução número 2 de 2003, extirpando dali todos os documentos, a necessidade de envio físico de todos os documentos que já são remetidos pelo SICAP. Então a gente entende que houve aí, no caso, uma derrogação tácita, né, já que foi parcial, e no caso o gestor aí, como apresentou a defesa
e a justificativa de que fez a remessa no prazo solicitado pelo SICAP, embora não tenha entregado fisicamente, eu entendo que a multa não é cabível e o Ministério Público oficia pelo arquivamento do processo. Obrigado. Só reiterando aqui o falado do Dr. Rafael, eu acho que, Dr. Rafael, inclusive essa colocação de Vossa Excelência com relação a de dar uma olhada na regulamentação, inclusive ela desde o início ela já está passiva a isso, porque ela não foi já estritamente, vamos dizer assim, definida, porque a gente precisava de um tempo de adaptação, até porque nós mesmos não estávamos preparados para receber tudo por meio eletrônico, tá entendendo? Então ela tá uma resolução já, ela desde o nascedouro, que ela vai necessitar de uma arrumação, de fazer de ter uma arrumação no meio. Então eu acho que não sei se já está no momento, tendo em vista, volto a frisar, que nós ainda não adquirimos todos os equipamentos necessários, que se encontram disponibilizados os recursos para que a gente possa ter no nosso TI todas as possibilidades de agregar e exigir cada vez mais, no bom sentido, a gente tá totalmente atualizado com a modernidade, ou seja, com a parte eletrônica. Com a parte eletrônica, eu não sei se seria este o momento da gente já fazer uma revisão. Eu acredito que não, porque, doutor Rafael, desde a criação até hoje, ela não houve, assim, na parte de equipamento, de treinamento, de coisa, uma evolução que a gente pudesse ser assim, olha, agora está na hora de dar uma parada. Eu acho que a gente pode ainda estar no intermediário, e o setor, sim, o setor que verifica, que acompanha o encaminhamento dessas informações via SICAP, eu acho que seria o primeiro caminho, seria via SICAP. Caso não tivesse vindo via SICAP, sim, aí haveria informação por FUNCONTRAS tomar a decisão de encaminhar para o relator o não encaminhamento daqueles balanços, balancete, o que for, né? O que for que o calendário determina. É esse posicionamento que eu queria colocar para que ele possa ser analisado. Continua a faculdade da palavra, doutor Alberto. Excelência, doutor Procurador, quanto a essa questão, eu já acho muito oportuno o conselheiro Selmo ter trazido, inclusive nós já vimos no gabinete discutido, conversado sobre isso. E o que eu digo é o seguinte, essa discussão é extremamente oportuna, e no caso concreto, né, desses processos, eu penso que deveria se fazer uma comparação entre o que existe no SICAP, desse caso específico aí, e o que foi colocado por escrito. Se não houver discrepância, realmente não há que se colocar, digamos, uma duplicidade. Aí estaria configurada uma duplicidade de multa. Por que eu coloco isso? Porque justamente, como Vossa Excelência falou, o próprio sistema não está, né, pleno. Não está pleno, tanto do ponto de vista do jurisdicionado quanto do próprio tribunal. Tá? Então, razão pela qual essas resoluções, tanto a 2003 como a do SICAP, eu penso que tenha sido, inclusive, acertado por prudência se manterem as duas por nesse período de adaptação. Agora, o que é que eu vejo aqui? É que já se trabalha no despacho eletrônico. Também já está se trabalhando para o processo eletrônico. Então, uma vez que o processo eletrônico esteja, né, instalado, cumprido com toda a sua inteireza e com sua confiabilidade, aí é a hora de nós, digamos assim, matarmos, né, essa obrigação física do jurisdicionado enviar, entendeu? E eu reforço isso que eu estou colocando, porque nós, a partir de um trabalho que nós queríamos ter de acompanhamento gerencial de dados gerados no SICAP, nós verificamos uma série de inconsistências. E justamente tem um grupo de trabalho neste momento, já pelo menos um mês e meio, justamente trabalhando nesse sentido de aprimorar o SICAP e ter confiabilidade. Entende? Então, ou seja, resumindo, penso que esse caso concreto
teria que ser analisado se há ou não inconsistente entre o que está escrito e o que está no SICAP, e daí o conselheiro tomaria a decisão e jogar para o pleno à vista dos recursos, como Vossa Excelência o Presidente colocou, se os recursos de informática, se os recursos humanos também, porque vou até citar um caso que ocorreu nacionalmente. Com a implantação da nota fiscal eletrônica, né, nota fiscal, né, de ICMS, IPI e tal, tudinho, houve um gap, houve um vácuo entre essa nova tecnologia para gerar nota fiscal eletrônica e, no entanto, as próprias secretarias de Fazenda não tinham instrumentos para fazer acompanhamento desse novo sistema. Para os senhores terem ideia, entendeu? Então existiam alguns procedimentos alternativos para essa problemática, até que se chegou e hoje, finalmente, todas as secretarias de Fazenda têm o instrumento eletrônico. São essas coisas que ficam para o conselheiro. Palavra do nosso conselheiro relator. Excelências, com devida vênia, já com um parecer exarado pelo Ministério Público pelo arquivamento, mas a intervenção do Sr. Alberto foi muito esclarecedora. Realmente vejo a necessidade dessas informações elas serem realmente confirmadas com aquelas mandadas pelo SICAP. Agora, insisto na retirada de pauta, porque os meus votos foram feitos acompanhando os erros, então eles estão equivocados também. É por isso que eu retiro de pautas, vou adequá-los ao que foi decidido hoje e quero ir um pouco mais além e sugerir, Excelência, a esta segunda Câmara a seguinte tomada de posição. Vejam só. No pleno, aparentemente, ou pelo menos inicialmente, isso não foi aceito. Mas eu gostaria de sugerir, Excelência, que aqui, nessa segunda Câmara, pudéssemos firmar os nossos entendimentos. Sugeriria até que adotemos o nome de deliberação como a tomada hoje. Parece que não há dúvida, inclusive já até poderia aqui sugerir um texto. E nós ficaríamos aqui pensando que na sessão, esse texto sendo aprovado, viraria a primeira deliberação da segunda Câmara Deliberativa deste Tribunal de Contas. E qual seria esse texto? Mais ou menos assim, Excelência. A resolução número 2 de 2003 encontra-se revogada na parte que cuida do envio por meio físico dos mesmos documentos a que estão obrigados a enviar os jurisdicionados pelas instituições normativas do SICAP. Ponto. Seria uma deliberação que poderíamos adotar sem dúvida aqui, e com certeza esses processos devem seguir um rito já, vamos dizer, quase que automático, já com essa nossa deliberação. É a minha sugestão, se Vossa Excelência acatar, deixo pensando e relato os processos enquanto a gente toma essa decisão ou não. Esta é a minha ideia, porque fica uma coisa registrada, fica uma coisa publicada, não se vai precisar descobrir através de livros de atas quando foi tomada essa decisão, o que foi visto. Eu acho que ganharíamos em efetividade quanto a isso. Eu particularmente não me oponho não. Eu vou aderir à vossa sugestão. Eu não tenho palavra. Conselheiro Anselmo Brito, a deliberação de Vossa Excelência, então, seria uma espécie de enunciado. Um enunciado, ou como consta legal, regimentalmente um ato. Ato da segunda Câmara. Sim, um ato no sentido que foi a proposta do Ministério Público. Envio de informações e demonstrativos contábeis já existentes do SICAP já estariam satisfeitos e a instrução normativa revogaria nessa parte os mesmos documentos obrigados a enviar pelo SICAP. Sim, era o entendimento que eu já tinha exposto. Agora tem uma questão com relação à natureza desse ato. É um pronunciamento em tese sobre uma questão que a gente estava debatendo em concreto. Aí eu vejo
uma contradição se a Câmara se manifestar, porque a gente não se manifestou no caso concreto que estava pronto e estamos manifestando em abstrato. O enunciado, o teor, eu concordo plenamente, acho que é oportuno, e o meio também, mas vejo que quando tínhamos a oportunidade de manifestar no caso da segunda Câmara, deliberar no caso concreto, não fez, e ainda assim vai fazer em abstrato. Mas baseado, inclusive, nas manifestações de Vossa Excelência, assim como dos demais conselheiros. Não, senhor, era só essa questão que eu estava... Mas com relação ao teor da deliberação, concordo integralmente, e se for feita de forma da maior publicidade, fica a maior publicidade possível, uma formatação dela para publicação também no diário eletrônico da edição de amanhã, da terça-feira. E não, concordo plenamente, só levantei essa questão desse contrassenso, mas estando de acordo os demais conselheiros, o Ministério Público entende que é viável essa forma de deliberação e publicidade desses pronunciamentos. Queria fazer um registro só de ordem por questão de ordem, que esses processos retirados de pauta, antes de retornassem, que tramitassem para o Ministério Público. Obrigado. Eu acho que poderia até evoluir, conselheiro, porque aí a gente poderia unificar, trazer essa deliberação da Câmara para amanhã para a sessão da pleno, porque se a gente conseguir unificar, ficaria um negócio mais... todo mundo tomar a mesma deliberação, se Vossa Excelência se entender. Excelência, eu entendo, mas inclusive na sessão passada houve essa sugestão e a negativa do pleno. Eu entendo que essa segunda Câmara, ela não pode ter o seu funcionamento prejudicado por decisões do pleno. Nesse aspecto, como a competência está feita da segunda Câmara, acho que devemos utilizá-la na sua integralidade. Esse é o meu entendimento. Não retirando a necessidade que esse assunto seja debatido no pleno e, quiçá, no pleno adote as mesmas providências, seria o ideal, mas eu acho que até lá poderíamos fazer... Não, a gente poderia fazer, a minha sugestão poderia fazer, mas sim informar no pleno do que foi aprovado na Câmara, entendeu? Perfeito. Não sei se seria dessa forma, mas de uma forma de tentar unificar os posicionamentos. Como sugestão também, Vossa Excelência aí fica à vontade. Não, eu não me... Nesse aspecto eu não... Quanto a essa questão levantada, o Ministério Público concorda com o relator. Acho que a segunda Câmara tem que fazer valer as suas prerrogativas e não funcionar como, claro, respeitando a autoridade do plenário, mas também tem que ser respeitada e fazer valer as suas atribuições de órgão fracionário dessa casa. Pode haver até divergência entre a segunda e a primeira Câmara. Aí, havendo alguma divergência, está aí o plenário como mas eu entendo que por ser um órgão fracionário que tem uma dimensão, não tem autonomia, mas tem ali um arcabouço de atribuições que pode e deve se valer. Então eu acho oportuno, vale como experiência. Então, tendo que essa segunda Câmara tem que utilizar as suas atribuições e competências e, se possível, deliberar sobre esse enunciado nesse momento. Obrigado. Então, está retirando de pauta e com a sugestão sugerida por Vossa Excelência em discussão, e eu concordo. Pediu a palavra. Não tem oponente, está aprovado. Excelências, esse aqui é um texto preliminar, irei fazer lá aqui, pedir até para a minha assessoria fazer de uma forma mais técnica, e ao final da sessão fazer a leitura, se aprovado. Aprovado. Perfeito? E aí vou continuar a relatar os processos seguintes. Mas eu não acho, sendo aprovado, deixa eu voltar a insistir por questão de uniformização. Sendo aprovado, distribuir isso como resolução da segunda Câmara, distribuir para os outros gabinetes,
como uma deliberação? Claro. Então, Publicar, eu acho que eu queria, distribuir, amplo conhecimento além de publicar no diário, você distribuir em cada gabinete. cada gabinete. Perfeito. Certo? E eu queria pedir, Vossa Excelência, 2 minutinhos para paralisar um segundo. Vossa Excelência. Tem um botão utilizando aí. Tem? Sacaneia aí. Continuando. Continuando. Tem os processos de aposentadoria, número 4208 de 2009, da senhora Maria Olga Tavares Barbosa, por tempo de contribuição. Processo 10/18 de 2012, aposentadoria por invalidez, do senhor Edivaldo Ramos de Oliveira. Também processo 9088 de 2009, aposentadoria por tempo de contribuição, da senhora Margarida Maria de Lima. Doutor Rafael. O Ministério Público ratifica os pareceres lançados nos processos mencionados da relatoria do conselheiro Anselmo Brito. Todos os pareceres foram pela regularidade e registro dos atos de aposentadoria e concessão de pensão. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Alberto. Como relator. Aprovado.
Seu Gerancelmo. Tenho agora processos de aplicação de multa. Processo 5522 de 2012, aplicando multa ao diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto do município de Coruripe, pelo não envio do balancete de outubro de 2011. Foi cientificado esse não envio, portanto, e ofertada a defesa, conforme manda os nossos normativos. Não apresentou defesa, e conforme nossos normativos, estaria apto para julgamento de processo. Sendo assim, foi aplicada a multa de 50 por falso, no valor de R$ 863,50, conforme procedimentos deste tribunal. Tem um processo 16454 de 2011, é o mesmo gestor. São três. Porque o procedimento que eu vim adotando até 2011, excelência, esses 3 processos eu vou ter que retirá-los de pautas, porque se é o mesmo gestor, em 2011, o nosso procedimento era a aplicação de uma multa única. E a partir de 2012 que este relator adotou o procedimento de aplicar para cada fato uma multa. E foi um procedimento adotado por mim em virtude do herdado no meu gabinete, muitos processos e muitos de multa, e às vezes chegando até fora do prazo. No fundo, documentos contábeis, o procedimento era juntados num processo só e aplicar uma única multa, salvo reincidência. Então, excelência, esses 3 processos, o 16454 de 2011, processo 2637 de 2012 e o processo 5522 de 2012, retiros de pautas para a adequação respectiva. As adequações respectivas. Eu sou, excelência, estou aguardando chegar o enunciado da nossa. Encerro a minha pauta de hoje. Inclusive, esse era um procedimento que nós estamos fazendo aqui, sempre um paliativo, porque nós estamos deficientemente no setor do Funcontas, sempre, aliás, com muito tempo de atraso. Então, doutor Rafael, o que está acontecendo? Na verdade, como a finalidade do tribunal não é multar, é corrigir uma falha, o que é que acontece? Às vezes essa falha aqui, por coincidência, essa aqui até é um bom exemplo. O mesmo gestor, vários meses que ele teria que informar, não informou. Se a gente estivesse com o trabalho em dia, no primeiro mês que fosse aplicada a multa para ele, com certeza os outros meses ele não teria o mesmo problema. Existe uma probabilidade, mas 90%, 99% ele iria corrigir de imediato. O que é que está acontecendo? Nós temos hoje problemas que tem gestor que está o ano inteiro sem mandar aquela coisa, porque também nunca foi alertado pelo tribunal. Então, como se trata, e aí foi uma deliberação assim, meio assim, até num sentido de a gente ser mais justo com o gestor. Ora, é uma multa que ela é aplicada a nível de pessoal, ou seja, no CPF. Ora, se você tem a obrigação de alertar o gestor do não cumprimento de uma lei ou de uma resolução, e por falha nossa, nós estamos com certeza sem medo de errar, com um atraso de mais de ano com relação a essas correspondências, vai ter efetivamente gestores que teria que pagar 12 multas, no mínimo de R$ 800. Seria uma coisa de quase R$ 10 mil.
Então, infelizmente, nós estamos tomando uma deliberação, vamos dizer assim, monocrática, até porque não existe uma regulamentação, mas no sentido de que você quebra o cara. Você quebra, e a finalidade é de que o gestor regularize aquilo que ele vinha fazendo, não vinha fazendo, na verdade, não vinha encaminhamento. É essa situação que a gente está vivendo, e eu vejo que isso aqui é uma agulha no palheiro. Vai ter não só uma, vai aparecer 1000 dessas aqui. Por quê? Porque a última resolução, a última informação, pelo menos com relação à diretoria, à procuradoria que eu recebi, se eu não me engano, foi de março, ou seja, nós estamos em outubro, nós estamos recebendo a informação do que não foi dado entrada até março, que efetivamente até pode ter dado entrada depois, mas que em março não deu entrada. Ou seja, a gente tem todos esses outros meses um vácuo aqui que a gente não está corrigindo. A gente não está corrigindo por quê? Porque os gabinetes não têm esta informação. A gente tem informação aliás, tem as informações do que não deu entrada, mas que os gabinetes têm que aguardar a manifestação do FUNCONTAS através de um processo, e esse processo já feita a comunicação ao gestor através de AR, e a não defesa dele, o não encaminhamento é que virá para o relator trazer para o pleno para que a gente possa aprovar. Ou seja, nós estamos completamente deficientes nesse setor, e é por isso que eu concordo, e infelizmente até a gente tem uma coisa, não seria justo com o gestor, uma coisa, aqui você estaria aplicando 3 multas de R$800, basicamente o mesmo assunto. Por quê? Porque o cara às vezes muda o gestor e não tem justificativo, mas existe. Às vezes o cara não sabe que tem que encaminhar aquele documento para o tribunal. Só essa explicação que estou querendo dar, no sentido de que é uma realidade, a deficiência é nossa. A facultade da palavra. Como essas multas elas são referentes à administração indireta, em 2012 fica até mais fácil de controle justamente pelo SICAP. Então é perfeitamente factível se verificar mensalmente ou bimensalmente, no caso do SICAP, o envio dessa documentação e atuar de forma concomitante ou logo em seguida, e não com a demora toda. Quem concorda? Tem mais algum processo, conselheiro? Não, senhor, encerrei minha pauta. Vamos falar? Ou não? Ainda sobre esse assunto, lá na auditoria, né, no caso, o conselheiro substituto Sérgio Maciel, ele é o coordenador do SICAP, e sempre converso com ele, né, e tenho relativamente a par do assunto, mas o motivo pelo qual eu falei que eu acho que naquela resolução não deveria revogar tacitamente a anterior, questão da prudência. Verificamos, inclusive, que o SICAP já tem uma forma alertas, só que na realidade não estavam funcionando adequadamente. Então essa comissão está fazendo um trabalho, inclusive, pelo menos era o almejado, onde os principais alertas digamos assim, que estão previstos no mínimo na Lei de Administração Fiscal e também na Lei de Crimes contra a Administração Pública, que é a 10.028 de 2000, inclusive tratando de último ano de mandato, tá? Eles estão sendo trabalhados para que efetivamente possa funcionar. E esses alertas seriam distribuídos por cada área do chamado do biênio, né? Biênio que chama, né? Da área dos biênios, ou seja, cada conselheiro relator receberia dentro da sua área quais seriam os municípios ou entidades, dependendo de qual for, que estariam descumprindo aquela legislação, entendeu? Quais seriam os pontos, inclusive também alertando, tá? Então, só colocando para o senhor, Vossas Excelências, que esse trabalho está sendo desenvolvido para se chegar a isso, que é o que nós temos necessidade. Vou falar a Vossa Excelência para relatar. Relatar aqui são 10 processos de aposentadoria,
sendo 4 com proventos integrais e paridade, 3 com proventos proporcionais e mais 3 são voluntários compulsórios e com proventos proporcionais. Começando pela aposentadoria voluntária com proventos integrais e com paridade. Trata-se de processos 12.191 de 2008, cuja interessada é a senhora Naribel Coutinho dos Santos Rego, o cargo de professora, lotada na Secretaria da Educação. Processo 1593 de 2009, cuja interessada é a senhora Zuleide da Cunha, cargo de auxiliar de serviço diverso da Secretaria da Educação. Processo 7841 de 2009, cuja interessada é a senhora Maria José Lins de Arruda, do cargo de professora, também da Secretaria da Educação. E o processo TC 10711 de 2009, interessará a senhora Maria Betânia de Oliveira, o cargo de médica, a lotação na Secretaria de Saúde. São todas aposentadorias voluntárias, com proventos integrais e direito à paridade. Todos esses processos tiveram parecer favorável do Ministério Público junto a esta Corte e da assessoria jurídica, mas da Procuradoria Jurídica também desta Corte. E voto pelo registro e submeto a esta Câmara. Continuo com o processo de aposentadoria voluntária, sendo que proventos proporcionais. Processo TC 3694/2008, o interessado é o senhor José dos Santos, do cargo de vigia, lotado na Secretaria da Educação. Processo 5621 de 2008, senhora Cícera Gracelídia Gomes, do cargo de auxiliar de serviço diverso na Secretaria da Educação. Processo 14.660 de 2008, senhora Antônia da Conceição Silva, do cargo de auxiliar de serviços diversos, também da Secretaria da Educação. Todos esses processos aqui também tiveram parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público também junto ao Tribunal de Contas. Né? São pela aposentadoria voluntária, proventos proporcionais, e eu voto pelo seu registro. Processo da aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais. Processo número 3683 de 2008, interessado senhor José Cupertino dos Santos, do cargo de vigia, na lotação da Secretaria de Saúde. Processo 9811 de 2008, senhora Maria do Carmo Silva da Costa, auxiliar de serviços diversos, também da Secretaria da Saúde. Processo 12.132 de 2008, a senhora Tereza de França da Silva, do cargo de auxiliar de serviços diversos, da Secretaria da Educação. Todos esses processos também tiveram os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica, junto a esta Corte e do Ministério Público de Contas. E também voto pelo seu registro. Submeto a esta Corte, à Câmara. Rafael. Ratifico os pareceres lançados pelo Ministério Público, senhor presidente. Em discussão dos processos relatados pelo Alberto Pires. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Aprovado. Senhor presidente, passo a relatar agora alguns processos de convênios e contratos. O primeiro processo é o TC 12424 de 2009. Trata-se do convênio número 047 de 2009, entre o município de Maceió, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, CEMARP, e o conveniente Centro de Educação Profissional e Superior Santa Maria Madalena, CENFAP. O objeto é consignação em folha de pagamento dos valores concernentes aos cursos profissionalizantes de especialização lato sensu e estrito sensu prestado pelo CENFAP aos servidores públicos municipais, conforme descrito na cláusula primeira. A vigência é de 24 meses, data da assinatura 18 de nove de 2009, data da aplicação 19 de nove de 2009. Esse convênio teve o parecer favorável da Procuradoria Jurídica e do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Apenas tenho que ressaltar que neste processo
O parecer do Ministério Público Especial ainda não foi na vigência desse Ministério Público concursado agora por último. Tá? Foi no anterior. Eu já tinha. Exatamente. O outro processo TC 10080 de 2008 trata-se do convênio 06/2007, desconveniente DETRAN e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Barra de São Miguel, Alagoas. Objeto: estabelecer procedimentos de cooperação dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e relação mútua entre os órgãos legislativos municipais e estaduais. Trata-se, na realidade, da delegação de atribuição de fiscalização do município do trânsito. A data da assinatura foi dia 25/10/2007, data de publicação do Diário Oficial do Estado 10/6/2008. Também tiveram os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica junto a esta Corte e do Ministério Público de Contas, também especial. Também voto pela sua anotação. O processo 10.1586/2009, que trata de termo de concessão de direito real de uso, concedente o município de Maceió e a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. O objeto é a concessão de direito real de uso e parte do terreno remanescente das áreas de equipamento comunitário 3 e 4, loteamento Cipesa, situado na Avenida Jorge Montenegro de Barros, no bairro de Santa Amélia, de conformidade com as especificações contidas em sua cláusula primeira. Data da sua assinatura, dia 24 de julho de 2009. Data da publicação do DOE, do Estado, 25/7/2009. Tem pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica desta Corte e também do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas. Assim, voto pela sua anotação. Processo TC 7955/2010. Trata-se do convênio de número 013/2010, onde há o convênio município de Maceió e a Associação Alagoana de Magistrados. Na verdade, esse convênio chama-se um convênio de patrocínio, né? Exato, um convênio de patrocínio, onde teve a interveniência da Procuradoria-Geral do município. O objeto é apoiar e favorecer o debate científico das questões temáticas relativas ao direito eleitoral, com realização do 7º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. O valor global é de R$ 8.000, a vigência de 90 dias, data de assinatura 2/6/2010 e a publicação no dia 4/10/2010. Também tem parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público Especial. E também voto pela sua anotação. E o último contrato, trata-se do processo 1580 de 2005, contrato número 73/2004. Trata-se de um contrato de locação entre a Casal, Companhia de Abastecimento de Água de Saneamento do Estado de Alagoas, e o senhor Manuel Sampaio Calado Toledo de Albuquerque. O objeto é de locação de imóvel urbano não residencial, situado na Rua do Comércio 44, centro do município de Igaci, Alagoas, destinado ao escritório da Casal. O valor total é de R$ 1.200. A sua data de assinatura foi dia 5 de agosto, publicação no dia 25 de agosto de 2004. Houve a dispensa da licitação, conforme o artigo 24, inciso 10 da Lei Geral de Licitações 8666/93. Também teve parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público Especial. E também voto pela sua anotação. Submeto a essa Câmara. Doutor Rafael. Senhor presidente, inicialmente ratifico todos os pareceres lançados pelo Ministério Público, composto por membros legítimos desde 15 de março do ano passado. E com relação aos outros pareceres, os processos eu opino aqui neste momento pela proposta, acompanhando no sentido da aprovação da proposta, fazendo a ressalva de que pareceres lançados por pessoas que ocupavam cargo de forma ilegal, nem ato nulo não é, ele juridicamente é um ato inexistente, mas eu supro essa inexistência através da manifestação verbal agora. A respeito disso, o Supremo até já manifestou: pessoas que ocupam cargos ilegítimos, os atos
provenientes, o ato do juiz, uma pessoa que nunca fez concurso, tudo, e também manifestação do Ministério Público, sequer é ato nulo, ele é um ato inexistente, então eu supro essa inexistência agora. Concordando com a proposta do relator. Obrigado. Em discussão, o processo relatado, conselheiro Alberto Pires. Na discussão, em votação, conselheira Selma Brito. Para o relator, excelência. Aprovado. Não tendo mais processo a serem relatados, está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao senhor representante do Ministério Público que queira fazer uso da mesa. Excelência, gostaria de ler o texto aqui desta deliberação. Também queria pedir para que nós fizéssemos da forma correta, porque como é uma decisão deste órgão, que esta publicação fosse feita pela própria coordenação de plenário. Aí estariam presentes os participantes da sessão de hoje e esta publicação seria da competência da coordenação de plenário. Mas como deveria ser todos os atos aqui debatidos nesse pleno e nesta Câmara também. Concordo. Então, excelência, eu vou ler aqui e, por favor, pensem e me ajudem até fazer um texto melhor. Deliberação número 1 de 2012, da segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. A segunda Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reunida na sessão ordinária do dia 8 de outubro do ano de 2012, delibera: considerando a necessidade de padronização e agilidade na tramitação dos feitos de sua competência, resolve tornar sem efeito os dispositivos da Resolução Normativa número 2 de 2003, que tratam do envio em meio físico da documentação contábil exigida na Instrução Normativa número 2 de 2010, que institui e regulamenta o SICAP, Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Seria esse o texto. Eu passo a mão de Vossas Excelências. Aí vai absorver tanto a parte que se refere à Câmara, à Prefeitura, quanto à administração indireta. Façam sugestões para aprimorarmos o texto, se for o caso. Que aí faltou a mesma documentação contábil exigida pelo SICAP. A mesma documentação contábil. Está bem explicadinho. Eu poderia explicar melhor com relação, desde que envia SICAP. Até já são obrigados com a Instrução número 2 de 2010 a mandar. Entendeu, Rafael? Seria desde que fique bem claro que Senhor conselheiro, uma questãozinha terminológica com relação à técnica mesmo. Aqui fala, resolve tornar sem efeito os dispositivos da resolução normativa. Parece que a Câmara está usurpando as atribuições do plenário e revogando uma resolução normativa do plenário. Eu sugeriria deliberação no sentido de sua competência, resolve
tornar público o entendimento de que as disposições da Resolução Normativa número 2 de 2013, que trata do envio, estão derrogadas implicitamente pelas disposições da Instrução Normativa 02 de 2010 no tocante aos mesmos documentos públicos. É porque, da forma como está parecendo que a gente está tornando sem efeito a resolução normativa aprovada pelo plenário. Aí torna público o entendimento de que foi derrogado implicitamente. Perfeito. Certinho? Essa era Você pode até fazer Ou seja, quando foi enviado via eletronicamente, está dispensado. Está ótimo. Isso. Basicamente, Pode. para você dar uma arrumada no texto, Alberto, dá uma olhada. Dá uma olhada no texto. Acho que, sendo enviado via eletronicamente, obviamente estaria automaticamente dispensado a formalidade via papel. É porque, na verdade, a única obrigação que passa a existir é esse envio pelo SICAP. A outra podia até ser desconsiderada. A minha preocupação, conselheira Anselmo, estou entendendo perfeitamente, é que a gente deixe o mais claro possível para que não haja interpretação diferente. Sim. Aí a ideia é ratificar a necessidade e a efetividade de mandar eletronicamente via SICAP. Sim. Sendo cumprido isso, estaria, obviamente, dispensado a parte via o papel. Fazer um texto claro, para que lá na frente, mas como pensei que não tinha, não mandei nenhuma, sabe? É só para esclarecer, não é só para facilitar o entendimento, que às vezes a gente sente que existe uma dificuldade grande de entendimento e justificativa. É só para deixar o mais claro possível de que uma coisa está sendo eliminada porque já está cumprido via eletrônica. Só isso. Era basicamente Minha isso. preocupação assim, não é essa. A minha preocupação é a apenação dupla. É essa a minha preocupação. Ele pode enviar, eu desconsidero. Agora, eu não posso apenar duas vezes pelo mesmo fato. Essa é a minha preocupação. Sim, mas na hora que ele encaminhar, o FUNCONTA não vai gerar, porque ele já cumpriu. Mas aí está gerando excelência. E Sim, justamente mas a para falha isso. é lá, não é lá. O meu problema é o da origem. Se aqui está errado, é mais fácil de consertar aqui, entre aspas, do que lá. E lá você tem 102 gestores, 204, no mínimo, mas fora os da secretária, fora tudo. Exatamente. Então fica muito mais difícil. A minha preocupação aqui é que em algum momento a gente vai ter que ter uma estrutura que cumpra essa determinação. É importante que o tribunal Faça essa saiba. análise. Se tiver as duas, Foi, ele tem que consultar. Ele só seria apenado se não mandou via SICAP. Quando eu sair aqui, eu faço. Se mandou via SICAP, excelente. Se não mandou via físico, é um indiferente. Mas do jeito que está hoje, dessa forma, se não aclararmos isso, vamos fazer de uma forma e de outra. É isso que eu temo. Bora, Alberto. Senhor conselheiro relator, veja, eu peço desculpa, né? Talvez seja a questão da idade também. O cara, quando vai ficando velho, ele pensa mais lento, né? Mas ao mesmo tempo talvez seja um excesso de prudência, não sei. É que eu acho que não é apenas ele ter enviado pelo SICAP que estaria suprido. Eu estou falando já do ponto de vista material. Formalmente, eu acho que a lógica de Vossa Excelência está certíssima. O que acontece é porque, justamente, como eu tenho acompanhado isso relativamente perto, há muitos, não são poucos, casos, onde há o envio, certo, pelo SICAP, e quando chegam os relatórios por escrito, né, físico, em boa parte, né, não sei de quantificação em percentuais, mas em boa parte há diferenças, inclusive significativas. Há casos, inclusive, que vem, por exemplo, lançado tudo zero. Imagine, receita zero, tudo zero. Entendeu? No entanto, o que é que acontece? O sistema, como ainda está em acomodação, né, como assim, tem até um nomezinho que se coloca aí hoje em dia, né, ele permite isso. Então, estaríamos talvez legitimando
num caso como esse, ele estaria livre de apenação, entendeu? O que eu quero dizer, Vossa Excelência, é o seguinte: talvez seja interessante que essa sua iniciativa belíssima, mas que fizéssemos esse texto para a próxima sessão, e aí talvez tivesse mais redondo, mais apurado, considerando essas variáveis. Não sei, isso é que eu coloco para Vossa Excelência. Senhor Alberto, nessa parte aí, data máxima vênia, eu discordo, porque se for dessa forma, na próxima sessão eu vou trazer as multas e vou multar a pessoa duplamente por não mandar meio físico e por não mandar no SICAP. Entendo que ele pode utilizar, aliás, como é feito com imposto de renda, eu posso mandar só minha qualificação para não perder o prazo. Depois eu faço a retificação. Mas qual é a minha obrigação? É mandar. Qual seria a obrigação do SICAP do Tribunal de Contas? Ele enviou, ele incumpriu, está zerado, aí o tribunal teria que agir da forma apropriada. Mandou informação zerada. Então ele cumpriu materialmente? Não. Caberia sanção? Caberia. É nesse aspecto que eu estou falando, exclusivamente da sanção. Pode até o texto ser mudado, ficaria livre de apenação as informações mandadas por SICAP, que também fosse mandado em meio físico. Eu não tenho como obrigar as duas coisas ao mesmo tempo, já que são normativos que aí são no tempo, um é no tempo e até na especialidade da coisa. Um é posterior e especial ao outro. Eu fico muito preocupado com esse tipo de situação. A respeito da manifestação do conselheiro substituto Alberto, eu acho que a questão que o senhor colocou, ela está até fora da proposta que o conselheiro Anselmo está fazendo nesse momento, data vênia também, porque estamos aqui fazendo os senhores, né, fazendo uma deliberação sobre a forma, o instrumento de envio. E é uma análise técnica e jurídica afirmando que a disposição anterior já está revogada, já foi derrogada e implicitamente. Então, a questão quanto a outra questão que o senhor está trazendo é a preocupação da exatidão daqueles dados que estão sendo fornecidos. E enquanto aqui o que está sendo discutido é o meio de fornecimento. Agora, se está exato ou não, até por meio físico ele pode mandar dados também incorretos. Então, dados incorretos. Então, isso daí vai ficar para análise dos setores técnicos do tribunal, se o caso também de uma inspeção, tudo. Mas estamos aqui dispondo a respeito do meio, do instrumento de envio dessas informações e demonstrativos contábeis. Agora, quanto ao aspecto material, se elas estão corretas ou não, aí já é outra discussão. Claro que tem que ser apurado e através das diretorias aqui do tribunal para ver se corresponde aquelas informações contábeis corresponde com a realidade fática. Então eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas acho que essa questão trazida extrapola até o objeto e os limites aqui do debate proposto. E eu estou fazendo aqui as alterações que Vossa Excelência acatou e já estou retornando ao texto. Excelências, no entanto, eu aceito a sugestão do conselheiro Alberto para que, já decidimos hoje, traga o texto para aprovação na próxima sessão. Eu acho que isso fica mais... É viável, né? Perfeito. Aí eu queria só também... A ideia está aprovada. O texto final a gente aprova na Perfeito. Acho que até o procedimento mais adequado. Mais adequado, por mais calmo. Aí eu queria também só fazer uma outra sugestão. Senhor Alberto, essa questão de mandar as duas informações. Também já andei conversando. E seria a mesma coisa, conselheiro, de nós termos o processo eletrônico e ainda exigirmos que a pessoa adentrasse no processo físico. Porque isso já dúvida. Certo, mas e quando é que esse processo
viraria para ser autuado, para ser... Olha, excelência, se vamos adotar o processo eletrônico, o processo vai chegar aqui eletronicamente, vai ter uma base de dados. E se a pessoa quiser uma cópia, se faz meio digital, ou então até de uma forma mais tupiniquim, pega aquilo tudo que está digitalizado e imprime, a pessoa leva se quiser levar. Então, já é algo a caminho aí da modernidade, né? Aliás, modernidade, o Tribunal de Contas já deveria há muito tempo estar tratando. É só, excelência. Obrigado. Então fica aprovado. Vai lá, Roberto. Realmente, conselheiro, realmente eu estou agora raciocinando melhor pela sua colocação, porque na realidade até essa possibilidade de enviar de duas formas, às vezes até pode-se dizer que incentive, digamos, essa conduta, né? Realmente, não tem... Renda homenagem aos senhores. E a gente está querendo chegar no meio eletrônico, que é o, vamos dizer assim, é o futuro e um futuro já presente. Então é isso aí. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão da segunda Câmara, convocando os senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, para a sessão da próxima segunda-feira, no horário regimental.